Boa tarde, pessoal. Vou estar fazendo uma receita aqui de 15 pães caseiros. Na minha receita você vai precisar de 600 gramas de açúcar cristal, 50 gramas de sal, 215 gramas de óleo, 250 gramas de ovo. E o fermento você coloca aí a quantidade que você quiser. Depende o tempo de fermentação que você quer. Se você quer uma fermentação mais rápida, você vai colocar aí em torno de 100 gramas para fermentar em 3, 4 horas de fermentação. Depois de pesar todos os ingredientes, você vai colocar os ingredientes na masseira. Primeiro vai o seco. Coloca a farinha, você vem com açúcar, sal. Vou estar fazendo na mão essa receita também, pessoal. Como eu tenho masseira aqui, eu vou fazer na masseira para ter uma massa de melhor qualidade, mas na mão também dá para fazer. Agora eu ligo a masseira, deixo bater por 20 segundos e coloco os líquidos. Óleo. Ovo. Você vai precisar também, aqui na farinha que eu estou usando, eu vou precisar de 2 litros, 2 kg 400 gramas de água pesada com gelo. Estou fazendo a masseira é uma rotação rápida e ela não pode esquentar a massa, então coloca gelo para diminuir a temperatura da massa, para não acelerar a fermentação enquanto você está manipulando, pesando, fazendo enrolar, né, os pães. Então por isso o gelo é muito importante para manter a temperatura da massa ideal. Pausa a masseira. Agora eu venho com a água com gelo, ó. Coloca aqui. Liga a masseira. Deixa eu bater até o gelo derreter. Quando formar a massa, eu venho e coloco o fermento. Pouco barulho aí, pessoal. A masseira faz barulho. Quando você for colocar o fermento na masseira, você vai também colocar um fio de óleo para ajudar a massa a atingir o ponto de vela. Esperando, a hora que o gelo acabar de derreter, eu desligo a masseira e coloco o fermento.
Essa massa vai render 15 pães caseiros de 580 gramas cada um. Você pode estar vendendo aí, aqui na minha região, estou vendendo a R$15 cada um. Tem lugar que vende a 20, tem lugar que vende a 13, depende do seu custo, depende dos seus ingredientes. Se você fazer sua tabela de custo, para poder você colocar seu lucro em cima. Agora eu venho com fermento, 100 gramas para 3 horas de fermentação. Lembrando, pessoal, que esse tempo também varia muito da temperatura. Se o seu local onde você mora, ou a cidade que você reside, for um lugar quente, é esse tempo. Se for um lugar mais frio, pode até dobrar o tempo. Entendeu? Agora eu vou ligar a maceira, vou colocar um fio de óleo. Daqui a pouco eu vou mostrar a massa para vocês. Você está fazendo um barulhinho porque a correia está meio gasta. Vou colocar na pia isso aqui para depois eu lavar. Freezer. Pano aí que você está efetuando a limpeza, sempre trabalhar limpinho, com touca, as mãos bem limpas, ambiente de trabalho bem higienizado. Quando a massa começar a bater na maceira, se escutar o barulho dela fazendo umas batidas, é o sinal que a massa está no ponto. E a água no freezer. Pessoal, que vocês for fazer pão aí para, vamos supor, 3 pães, você divide essa receita por 5. Você vai fazer 3 pães, 1 kg de farinha, 125 gramas de açúcar, 10 gramas de sal,
45 de óleo, 50 gramas, 100 gramas de ovo e 20 a 30 gramas de fermento. E o pão, quanto maior a fermentação dele, maior o tempo de fermentação, melhor a qualidade do pão. E também fica atento à farinha que você for usar, né? Quanto melhor a farinha absorver líquidos, melhor a qualidade do pão. Então procure utilizar sempre uma farinha de boa qualidade. Nem que você pague um pouquinho mais caro dessa farinha, você vai ter um produto também de um acabamento melhor, um sabor melhor. Você pega e monta a bancada que você vai colocar a massa. E também, pessoal, se você for fazer pouco pão, ou for fazer a massa na mão, você pode utilizar a água em temperatura ambiente. A água morna é para você acelerar o processo de fermentação. Mas no caso aqui, como eu estou fazendo uma masseira de alta rotação, eu tenho que usar água gelada e gelo para que a massa não aqueça. Estou fazendo um barulhinho, agora eu vou tirar a massa para vocês verem, vocês vão ver que vai estar top. Pessoal, nossa, lisinha, ó. Eu vou pegar e vou deixar ela em formato cilíndrico, que eu possa estar fazendo o processo de pesagem. Porque como você vai trabalhar com vendas, você tem que ter um produto padrão. E quando você pesa esse produto, você saberá o custo que ele custou cada um, você vai ter um padrão e os seus pães vão ser todos iguais. Se o cliente não vai achar nenhum mais pequeno e nenhum mais grande. E também até para você basear o seu preço, né? Então é bom você ter uma balança para você estar padronizando os seus pães. Com essa massa aqui, pessoal, você pode também fazer rosca, vários produtos, fatia húngara, sonho. É uma massa top, que serve para muitos produtos salgados. Massa salgado top com essa massa aqui. É uma massa que ela é campeã de vendas. E é zero lactose, hein, pessoal? Pessoal que tem alergia ao leite, intolerância à lactose, pode consumir e não vai ter problema. Balancinha na mão. Coloca aqui, ó, em cima da mesa. Vocês conseguem visualizar aqui, mais ou menos aqui, eu estou pesando. Vou colocar um pouco a massa um pouquinho para cá, e balança aqui. Dá um pouquinho.
Aqui é a balança. Você vai, ó. Pega a massa. Coloca aqui, ó. Na balança. 580 gramas. Cada pão vai dar um tom excelente. E vai dar um rendimento aproximado de 15 pães. Aí você vai pegar, ó, dar uma boleada. Passa óleo na bancada. E coloca os pães. Vamos ajeitar aqui. Pronto. Dá pra ver meu rosto agora. Pode passar 2 graminhas, 3. O importante é ter mais ou menos essa faixa de peso. Vou boleando assim, ó. Vou colocando. Essa massa você não precisa deixar ela descansar muito. Enquanto você pesa, vai colocando, vai ponhando os pesos, padronizando, ela já vai descansando. Quando você acabar de pesar as 15 massas, a primeira massa já vai estar no jeito para você enrolar. Eu passo a massa no cilindro ainda, para abrir ela para poder enrolar melhor. Mas você pode utilizar também um cilindro, um rolo, ou também, quem não tiver um rolo, pode ser uma garrafa. Até na mão, pessoal, dá para enrolar essa massa. Você abrir a massa, no caso, né? A massa, quando tem esse escurinho aqui assim, ó, é um sinal de fermentação legal. Com o tempo você vai se aperfeiçoando. E aqui, ó. Isso não é trabalho, não dá certo. Você pode também fazer pão de hot dog, só muda o formato. Massa padrão. Mas o que eu mais vendo é pão caseiro, então eu faço mais pão caseiro com ela. Lembrando, pessoal, que eu comecei a fazer os pães, no caso eu vim aqui para a cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, para tentar uma vida melhor, né? Me formei na faculdade e eu queria achar uma vaga aqui na área de nutrição. Porém, devido às dificuldades que a gente estava passando, comecei a vender os pães. Você vendeu os pães porta a porta, minha esposa fazia e eu vendia. É aí que Deus plantou essa semente de empreendedor em mim e eu comecei a visualizar algo maior, né? Hoje, graças a Deus, eu já tenho um quiosque de vendas e eu vendo lá no semáforo ainda, né?
quiosque que vende salgado, tudo produzido pela gente também, eu e minha esposa. E Deus pode mudar a vida da pessoa, se a pessoa tiver força de vontade, coragem para lutar. E o pão, pessoal, o pão caseiro, ele é um produto excelente de aceitação, um produto de baixo custo, qualquer pessoa pode fazer, desde que ela tenha um ambiente ali adequado, né? Uma cozinha, trabalhar com higiene. Se eu fosse, que nem eu comecei com uma bacia, um rolo, uma mesa, a mesa minha de casa mesmo, e comecei a fazer os pães. Aí o pastor da igreja me arrumou um cilindro de madeira, daquele de manivela, comecei a fazer os pães. Você não precisa começar com muito, pessoal. Ó, o pessoal aí que trabalha registrado, que está cansado do serviço, você não precisa sair do seu trabalho, você precisa sair de uma vez, você começa fazendo um teste. Por exemplo, essa receita que eu passei, são 15 pães. Se você vender 15 pães 3 vezes por semana, são 45 pães. A R$15 são 195 por cada receita. Se você vender os 15 pães 3 vezes por semana, você vai ganhar em torno aí de R$585. 585 vezes 4, daí 2.300 reais, trabalhando 3 vezes por semana. Em cerca de 2 horas você faz os 15 pães. E dá para você continuar também no seu trabalho. Porém, eu, como já estava aqui trabalhando, fazendo os pães, eu vislumbrei algo maior, né? Montar um comércio. E fui adquirindo meus equipamentos. Fui comprando devagarzinho, uma coisa aqui, outra coisa ali, né? Teve um pessoal que fizeram uma vaquinha para me ajudar a comprar os equipamentos, porque viu uma história. Mas você tem que se mover, você não pode ficar na inércia, você tem que se mover. Porque tem uma frase que diz: dê o primeiro passo, que Deus te dá o chão. Então eu dei o primeiro passo. No momento que eu comecei a fazer os produtos, comecei a me dedicar, Deus foi abençoando, né? Hoje vou abrir um espaço aqui, vou abrir uma padaria futuramente. Ainda está em fase de evolução, ainda falta algumas coisas para comprar. Mas para quem começou vendendo pão na rua, de porta em porta, né? Às vezes até em dias de chuva, porque pessoal, tem dia que vai ter chuva, tem dia que vai estar frio, você está vendendo na rua, você está sujeito a isso. E principalmente você vai ter que ter resiliência. Ter resiliência para enfrentar os não, porque você vai receber mais não do que sim. Você imagina cada pessoa que você abordar para vender seus pães, todo mundo falar assim, você não vai vender o pão em 5 minutos. Então você vai receber não, você vai ter que estar preparado e ir para a próxima pessoa. E indo para a próxima pessoa, oferecer, abrir a boca, não ter vergonha. Vergonha não paga boleto, não paga conta, não enche dispensa. Então vamos para cima. Aqui, pessoal, ó. Aqui a massa, ó. Tudo porcionada. Agora eu vou pegar aqui um plástico filme para
tampar a massa para não ressecar. Porque se você não faz isso, fica aquele pão esfarelando, aquele pão que a pessoa vai cortar, a pessoa fala que está esfarelando. Então é ideal você cobrir, porque com o ar a umidade vai embora, né? E o seu produto precisa estar úmido. Então uma pessoa, pessoal, que me inspirou muito, que me ajudou muito, foi uma pessoa que contou o testemunho dele, eu gostei muito e me vi naquela situação, né, que foi o Paulo da Padaria Sem Segredo. E até um dia, se eu pudesse conhecer ele, eu ia agradecer ele, porque aquela receita do pão que ele falou lá no vídeo dele, sobre que um homem ensinou ele a fazer os pães, que era, no caso era Deus, né? Sou cristão. Então é um testemunho muito forte, né, pessoal? Motiva a gente, né? Foi um cara aí que me inspirei muito nele, me inspira até hoje, que é um guerreiro, né? Tamo aí, né? Tamo aí, vamos pra luta. Agora eu vai fazer um pouco de barulho, vou ligar o cilindro. Vou passar a primeira massa aí para vocês verem como é que vai ser. Depois eu vou mostrar na continuação do vídeo os pães já grandes no armário e depois assado. O cilindro aqui é meio barulhento, mas vocês veem aí, pessoal. Ó, meu cilindro ele é um pouco antigo, porém é um cilindro muito bom, pessoal. Ele é marca Cristal Aço, então um motor forte. E é um cilindro bom aí para você fazer pão, para você fazer uma massa de pastel. Também vou estar fazendo uma massa de pastel para vocês verem aí, viu? Vou ligar ele aqui, não assusta com o barulho não. É bom você ter sempre um pote com farinha de trigo para você estar passando na massa, para você passar no cilindro, senão ele gruda e aí você se atrasa, perde a sua massa.